Como cristão, como é possível que eu acreditasse em doutrinas totalmente antibíblicas, e até mesmo ocultistas, sem ter a menor ideia? Mas a situação fica ainda mais embaraçosa porque, acreditem se quiser, eu pensava que essas eram crenças cristãs. Vou compartilhar como isso aconteceu comigo, e como pode estar acontecendo com você, com alguém que você conhece ou até mesmo com pessoas dentro da sua igreja. Agora, eu quero desmascarar algo que deveria ser óbvio, mas para algumas pessoas não é. É, sim, possível ser cristão e estar no erro. É possível ser cristão e não ter uma teologia perfeita. Eu tenho um vídeo inteiro sobre as crenças essenciais do cristianismo. Se você quiser conferir, o link estará na descrição abaixo. Mas foi isso que aconteceu comigo. Eu me converti aos 16 anos, mas através de uma longa série de eventos, coisas aconteceram, e eu simplesmente não cresci na minha teologia. Eu negligenciei a leitura da Bíblia. Então, eu lia materiais suplementares que eu achava serem fontes cristãs. Eles citavam a Bíblia, falavam de Jesus, e até se chamavam de cristãos, e pareciam super espirituais nisso. Pareciam muito inteligentes, mente aberta, amorosos e não julgadores. Eu caí nessa direitinho. Mas o fato de eles se alinharem com o cristianismo foi a principal razão pela qual eu não conseguia discernir a diferença entre o que eles ensinavam e o que eu achava que a Bíblia dizia. Porque eles pegavam a Bíblia mas a reinterpretavam. Eu raciocinava que eles certamente sabiam mais do que eu, e provavelmente entendiam a Bíblia melhor do que eu também. Eles pareciam super espirituais, e eu queria ser super espiritual. E eu não sou tipo velha pra caramba, ok? Mas não havia smartphones ou ministérios em cada esquina preocupados com essas coisas, então eu estava no escuro. Não é uma desculpa, mas é uma razão. O problema agora é que isso acontece com muitos de nós, percebamos ou não, e as redes sociais são parte disso. A questão é, eu não queria ser aquela crente fundamentalista de mente fechada, que bate a Bíblia na cabeça dos outros. Eu queria ser tolerante, amorosa e mente aberta. Isso parecia um tipo de cristianismo mais neutro e aberto. Esse cristianismo era espiritual, mas não religioso. Religião era um palavrão. Esse cristianismo me deixava concordar com os outros e ser querida. Esse cristianismo me deixava moldar um Jesus que eu gostava. E poxa, ele gostava de mim também. Esse cristianismo me deixava ser mais agradável e aceitável pela cultura. Esse cristianismo me permitia ter uma visão não literal e subjetiva de certas coisas na Bíblia, especialmente as partes difíceis. E me deixava gostar do que eu quisesse, e descartar o que não ressoasse comigo. Esse cristianismo progredia com os tempos e me permitia ser tanto o eu sou quanto Jesus era. E não estou falando da nova era. Estou falando de algo que a maioria das pessoas assistindo talvez nunca tenha ouvido falar antes, mas tenho certeza de que muitos acreditaram e reconheceriam se tivessem a chance. Estou falando do novo pensamento. Eu tenho sido irritantemente mais vocal este ano sobre como a nova era e o novo pensamento não são a mesma coisa. Tecnicamente eu não sou uma ex-nova era. Eu sou uma ex-novo pensamento, com um pouquinho de ex-nova era salpicado. Porque sempre há uma sobreposição entre esses dois sistemas de crenças. Mas há uma crença fundamental que ambos têm em comum no núcleo. Tanto a nova era quanto o novo pensamento ensinam que você pode ser divino. Mas a maneira como eles chegam lá pode ser diferente. Uma diferença central simples entre os dois é que o novo pensamento é feito para parecer cristão. É só que tudo é mágico e metafísico. Agora, eis o que quero dizer quando digo que o novo pensamento torna tudo metafísico, ok? Sempre há essa maneira de pensar mais elevada, mais espiritual, não literal e esotérica. É muito sedutor porque existem verdades ocultas, secretas sobre sua mente e poder interior que estariam escondidas na Bíblia e além. Dizem que era isso que Jesus realmente estava tentando ensinar. E apenas aqueles que estão prontos, apenas aqueles com olhos para ver, verão essa verdade espiritual superior e oculta. Então, se tudo tem uma definição metafísica na Bíblia, isso significa que a maioria das coisas que você lê nela tem um significado espiritual superior que faz você se sentir e parecer mais importante do que realmente é. É isso que torna tudo tão enganoso,
ok? Tantos cristãos acham que o que estão ouvindo e acreditando é ensinado por Jesus e pela Bíblia quando claramente não é. Na verdade, está conectado ao novo pensamento. Mesmos termos, significados diferentes. A fonte da informação importa. E aqui está o ponto. Ok? Onde aprendemos sobre o que Jesus ensinou? Temos alguma documentação histórica que nos diga onde ele viveu, o que fez, o que ensinou, como foi sua vida e legado? Sim, nós temos. Quer dizer, é claro que temos. Mesmo sem a Bíblia temos essa informação. Mas nós temos a Bíblia que vai além da documentação histórica, sendo também o que os cristãos creem ser a palavra de Deus, a fonte de informação que mostra como Deus escolheu se revelar à humanidade. Eu acredito que nossa falta de leitura e entendimento da Bíblia é a razão número 1 pela qual qualquer cristão é enganado a acreditar nessas coisas. Muitos cristãos podem ler a Bíblia aqui ou ali, pegar algumas coisas e aplicar, mas não além ou estudam de verdade. Mas eles ouvem Joel Osteen. Eles ouvem Oprah. Eles amam ouvir as mensagens positivas de mestres como Richard Rohr, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, TikTok. Muitos que reivindicam o nome de cristão, mas negam toda a doutrina e ensino que salvaria sua alma, mas ofende sua carne. Ensinamentos do novo pensamento permeiam a cultura e a igreja, estou aqui para dizer, ousada e inapologeticamente, que acredito que o novo pensamento pode ser uma ameaça muito maior, especialmente para os cristãos, do que a nova era. Porque a maioria de nós realmente vê as coisas da nova era. Certo? Especialmente ex-nova era que agora se tornaram cristãos. Eles ficam tipo, ah não, fique longe disso, não. É demoníaco. Ninguém chegue perto. E nós não chegamos na maior parte, a menos que você seja da Bethel, e aí você simplesmente estende o tapete vermelho, convida para entrar na sua igreja e diz, ei, podemos redimir isso, sem problemas. Quer dizer, na maior parte a nova era parece um cara vermelho com rabo pontudo e um forcado. Parece óbvio, e deveríamos saber mantê-la fora de nossas igrejas. Mas o novo pensamento já está em nossas igrejas. Também está na sociedade em geral, tudo isso enquanto usa terminologia cristã. Deixe-me mostrar exatamente o que quero dizer. Vou ler uma série de citações que espero ajudem a colocar isso em perspectiva. Estes são todos mestres e autores que eu lia e gostava quando era uma cristã com crenças do novo pensamento, exceto um. Só tem uma pessoa nesta lista que eu nem conhecia até alguns anos atrás. Eu pensava que esses autores e mestres eram cristãos que entendiam o significado mais profundo da Bíblia, da vida e dos ensinamentos de Jesus. E imagino que a maioria de vocês assistindo sejam cristãos que diferem em quanto tempo estão na jornada de fé e onde estão no processo de santificação. Quero que imaginem lendo isso ou ouvindo em algum lugar, e seu entendimento do que está lendo é de uma perspectiva cristã. Cara, em momentos como este eu gostaria de usar óculos. Me faz parecer mais inteligente. Eu tenho uns falsos. Eu pareço mais inteligente. Faz tempo que não faço uma sátira. Eu só estou tentando viver vicariamente através dos meus vídeos. Não está funcionando. Certo. Aqui vai a primeira. Ensine às crianças a verdadeira natureza da regra de ouro na Bíblia. E, acima de tudo, mostre a elas que, através da operação deste princípio, tudo o que fazem por outro também fazem por si mesmas. Em termos de salvação, do que as pessoas estão sendo salvas? A única forma de salvação duradoura que vale um figo verde em um ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais as pessoas precisam de salvação. Eu poderia meio que adivinhar talvez que algumas pessoas assistindo não veem problema em nada disso, e outras podem ter alguns sinais de alerta. Isso é de mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill, um autor muito conhecido do Novo Pensamento. Este livro é ele supostamente entrevistando o diabo. Aquele trecho que acabei de ler no livro é da perspectiva do diabo. Agora, muitas pessoas podem arfar e ficar chocadas com isso, o que deveriam. Mas pensem em quantos cristãos na igreja agora afirmam ter conversas com o diabo, seja repreendendo-o ou, talvez tentando parecer super espirituais, tipo, ei, olha como sou importante, Jesus me visitou ontem à noite, e tivemos essa ótima conversa, e eu também fui ao terceiro céu semana passada, e tenho esse anjo me seguindo.
Quer dizer, ouvimos essas histórias fantásticas de cristãos, tendo conversas com outros seres o tempo todo, especialmente em círculos hipercarismáticos. Apenas algo para pensar. Ok, aqui está a próxima. Esta fala sobre fé e cura. Jesus estava insistindo com os pacientes curados para não discutirem sua cura com outros. Se fizessem isso, poderiam ser assediados pelas críticas céticas e depreciativas dos incrédulos. Isso, por sua vez, poderia ter tendido a desfazer as crenças que receberam das mãos de Jesus, depositando pensamentos de medo, dúvida e ansiedade na mente subconsciente. Agora, o que é mais importante sobre isso, é que ele então cita Lucas capítulo 4, versículo 36, e Mateus capítulo 9, versículos 28 a 30, como textos de prova de que, de acordo com sua fé, você será curado. Mas isso é citado no livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Está cheio de conselhos espirituais do novo pensamento e métodos de pensamento positivo para ajudar você a entender seu poder interior e o poder da sua mente. O livro afirma que, se você entender o poder da sua mente subconsciente, não há limites para saúde, prosperidade, felicidade e paz de espírito, que são centrais para as crenças do novo pensamento. Aqui está a próxima citação. A oração do novo pensamento é chamada de oração afirmativa. Então, se há uma cura, seja física ou emocional, prosperidade material, orientação ou qualquer coisa, a oração afirmativa apenas reconhece que já é seu. Ore, eu estou afirmando a verdade. Eu oro que minha vida é boa, que eu sou saudável, eu sou rico e eu sou sábio. Você não pede para ser bom. Você afirma. Você declara. Então, por exemplo, em vez de pedir a Deus que o tempo esteja bonito um dia, você simplesmente agradeceria a Deus por lhe dar aquele dia bonito. Você não pediria a Deus para curá-lo. Você simplesmente afirmaria que já está curado, agradecendo a Deus por sua saúde. Tudo é positivo e declarado como se já existisse. Não. Isso não é de um pastor sorridente da Lakewood. Esta citação é de um documentário sobre o novo pensamento. A próxima citação diz: as palavras são o primeiro nível do processo criativo. Então, quando você diz, eu sou, as palavras que seguem eu sou, estão convocando a criação com uma força poderosa, porque você está declarando que é um fato. E é por isso que é extremamente importante que você escolha suas palavras com sabedoria. E, novamente, não. Eu não culparia você nem um pouco por pensar que este é o bom e velho Joel Osteen. Mas esta é Rhonda Byrne, a autora do insanamente popular livro do Novo Pensamento O Segredo, que é sobre a lei da atração, que é outro ensinamento do Novo Pensamento. Ok, aqui está a próxima. Que tipo de eu salts estão saindo da sua boca? Eu sou vitorioso, eu sou abençoado, eu sou talentoso, eu sou ungido. Quando você tem os eu salts certos, você está convidando a bondade de Deus. Talvez se você apenas mudasse seu eu sou, você subiria para um novo nível. Palavras têm poder criativo. Elas podem ser muito úteis, como eletricidade. Usada da maneira errada, a eletricidade pode ser muito perigosa. Pode prejudicá-lo, ou até matá-lo. É o mesmo com nossas palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Cabe a você escolher o que segue o eu sou. E novamente eu sei o que você está pensando. E desta vez, você estaria certo. Isso é do nosso amigo de sorriso perfeito, Joel Osteen. Isso é do livro dele, O Poder do Eu Sou. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre a afiliação de Joel com o Evangelho da Prosperidade. Estou dizendo a vocês, irmãos, o segredinho sujo do Evangelho da Prosperidade são as origens no novo pensamento. Certo. Aqui está a próxima. Enquanto eu me preparava para escrever este livro, li o Novo Testamento. E me deparei com algo escrito por São Paulo que foi extremamente importante para mim. Ele escreveu em Filipenses capítulo 2 versículos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A razão pela qual isso teve tanto valor para mim é porque o principal discípulo de Jesus, Paulo, dissipa a noção de Deus como separado do homem. Parece-me que ele recusa a acusação daqueles que acreditam ser blasfêmia falar de Deus estando dentro ou sendo parte de nós. Quando você desliga o diálogo interior, você está em contato direto com a presença amorosa de Deus. Deixe esta mente estar dentro de você. Deus reside em você,
Fim da citação. Sinto que preciso lavar o rosto depois de ler isso. Isso é de Wayne Dyer, um ávido professor de filosofias do Novo Pensamento, entre outras coisas. Este é o livro dele chamado Seu Eu Sagrado. E este apenas me deixa irritada porque é incrível para mim que Paulo esteja realmente dizendo o oposto exato do que Dyer está dizendo. Mas este é exatamente o meu ponto. Você não saberia disso de outra forma. Para o cristão desavisado você não saberia. O próximo é alguém que fico continuamente chocada ao ver citado por cristãos realmente bem conhecidos. E eu genuinamente acho que é porque essa pessoa parece e soa tão cristã que muitas pessoas não conseguem perceber a diferença. Isso é o que diz: um cristão maduro vê Cristo em tudo e em todos os outros. Essa é uma definição que nunca falhará com você, sempre exigirá mais de você, e não lhe dará motivos para lutar, excluir ou rejeitar ninguém. Então essa é a primeira citação. Aqui está outra citação da mesma pessoa. Não conhecemos a única Igreja Santa e indivisa por mais de 1000 anos. Mas você e eu podemos reabrir essa antiga porta da fé, com uma chave, e essa chave é a compreensão adequada de uma palavra que muitos de nós usamos com frequência, mas muitas vezes de forma muito leviana. Essa foi uma frase difícil de dizer, o que pausa por um segundo. Leviana, de acordo com o todo-poderoso Google, é uma maneira desnecessariamente chique de descrever palavras que são ditas de uma forma confiante, mas é muito simples e carece de pensamento cuidadoso. Ok? Continuando, aqui está uma terceira citação, mesma pessoa. A palavra é Cristo. E se Cristo for o nome para o transcendente dentro de tudo no universo? E se Cristo tiver um nome para a imensa vastidão de todo o amor verdadeiro? E se Cristo se referir a um horizonte infinito que nos puxa de dentro e nos puxa para frente? E se Cristo for outro nome para tudo e sua plenitude? Ou talvez signifique que Cristo apenas significa Messias, o ungido. Talvez signifique que Jesus e Cristo são usados de forma intercambiável em todas as Escrituras por uma razão e que Jesus é o único Salvador da humanidade? Não. Não é espiritual ou místico o suficiente. Não? Muito bíblico? Ok. Parece certo. Essas citações são todas de Richard Rohr, o Papa do cristianismo progressista, que é uma mistura bagunçada de progressismo, catolicismo, tradição perene, novo pensamento e baboseira. O ensinamento central do novo pensamento é que Jesus e Cristo são duas entidades separadas. Jesus era apenas um homem, exatamente como você e eu, e Cristo é o que ele obteve, a divindade dormente interior esperando para ser despertada dentro de todos nós. Então a maneira como Rohr e outros usam mal a palavra Cristo é imprudente e ironicamente leviana. Ok. Com esta próxima, foi realmente difícil não ler a página inteira, mas aqui está o que diz. Toda criança cristã aprende a oração do Pai Nosso, e qualquer cristão que ora diz isso quase todos os dias. Seu uso real provavelmente excede o de todas as outras orações juntas. Sem dúvida, todos que buscam seguir o caminho que Jesus liderou, devem fazer questão de usar a oração do Senhor e usá-la inteligentemente todos os dias. Para fazer isso devemos entender que a oração é um todo orgânico cuidadosamente construído. Muitas pessoas a recitam como papagaios esquecidas do aviso que Jesus nos deu contra vãs repetições. E claro, ninguém tira proveito algum de qualquer tipo de coisa assim. Então do jeito que isso está colocado parece bom. Mas deixe-me continuar lendo um pouco mais. A grande oração é uma fórmula compacta para o desenvolvimento da alma. É projetada com o maior cuidado para esse propósito específico, de modo que aqueles que a usam regularmente com entendimento por piscadinha par menos experimentarão uma verdadeira mudança de alma. O livro que estou lendo chama-se Poder através do Pensamento Construtivo, de Emmett Fox, um dos autores mais populares do novo pensamento de seu tempo. Ele pegou as Escrituras e reinterpretou basicamente para mostrar o poder dentro de você mesmo e que Jesus, ele ensinou isso também. Seja saúde, prosperidade e sucesso, está tudo dentro de você apenas esperando para ser aceso. Porque, olha. Viu? Olha. Ele diz que está na Bíblia ou algo assim, ok. Última, certamente não menos importante. Nosso Pai Celestial tornou fácil para nós cumprirmos toda a lei,
e prosperarmos em tudo o que colocamos à mão por meio de uma doação sistemática, que permitirá que sua lei providenciadora trabalhe harmoniosamente em tudo o que fazemos. Isso é realizado pagando ou dando 1/10 de tudo o que ganhamos como um memorial a Deus, e em reconhecimento a Ele, como a fonte de todo o nosso bem. E essa doação é um processo contínuo e automaticamente mantém a consciência de alguém alinhada com todas as forças, tanto espirituais quanto materiais, que entram na construção da verdadeira prosperidade. Não. Isso não é de um sermão do Benny Hinn, embora eu não culparia você se pensasse isso. Isso é de um livro chamado Você Pode Ser Próspero, de um cara autor do Novo Pensamento chamado W. E. Roy Walter. Eu não sei como dizer o sobrenome dele. Mas acho que você entendeu o ponto. Só porque algo parece, soa e age como cristão, não significa que seja. Tudo o que acabei de ler para vocês é apenas uma minúscula parte do que eu consideraria ser uma grande isca e troca espiritual. O que é verdadeiramente enganoso sobre os autores do Novo Pensamento é que eles não afirmam estar atrelados a nenhuma religião, e afirmam ensinar uma forma mais pura, espiritual e autêntica de cristianismo, e do que Jesus ensinou. Que esses ensinamentos foram escondidos de você pela elite espiritual, mas é tudo fumaça e espelhos. E sabe de uma coisa? Literalmente não há nada que alguém esteja escondendo. Eis a ironia. Eles são os que estão escondendo a verdade sobre a salvação, ao distorcer o Evangelho. Eles estão literalmente escondendo e suprimindo o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Viu como é revestido de terminologia cristã? Viu como isso pode te confundir um pouco se você quer saber mais sobre Jesus e a Bíblia, mas talvez não saiba muito sobre o que a Bíblia realmente diz, então coisas assim parecem legítimas e melhores. Eles estão citando escrituras falando sobre Jesus na Bíblia, e soam muito legais e amorosos ao fazer isso. Irmãos, eu preciso que isso nos choque. Eu preciso que isso seja preocupante a ponto de querermos um remédio, de querermos fazer algo a respeito. Muitas das pessoas que citei e muitas que não citei afirmam ser cristãs. Mas muito do que dizem soa mais como uma serpente viscosa do que o que a Bíblia diz. Muito disso tem a ver com como eles veem a Bíblia. Eles não a levam ao pé da letra. É subjetivo. É metafórico. E você só acredita no que ressoa com você. Também, mencionei isso um pouco no meu vídeo super longo sobre a Oprah, mas não posso deixar de mencionar que eles inverteram isso contra nós. Muitos deles dizem que somos nós, que somos cristãos que creem na Bíblia, que fazemos Deus à nossa imagem, que somos nós que lemos coisas na Bíblia. E não realmente fazendo por gaslighting por espiritual. O sistema de crenças do Novo Pensamento ensina isso, bem como muitos cristãos progressistas. Eles raciocinam que é libertador deixar de lado o desejo e a necessidade de controlar Deus, e defini-lo, de colocá-lo na caixa da Bíblia e controlar quem ele é. Eles não querem isso. Eles querem o oposto. Agora me acompanhem aqui nisso porque isso é importante. Certo? Estamos sintonizados? Sim, indo pelos mesmos caminhos neurais? Nossos neurônios estão conversando? Eles estão pegando o que eles fazem, que é rebaixar Deus e transformá-lo em um sucesso cultural, gostando das coisas que eles gostam, odiando as coisas que eles odeiam, escolhendo o que gostam e não gostam sobre Jesus, e moldando e dobrando aos caprichos sempre mutáveis da pressão cultural para ser mais aceitador, tolerante e inclusivo. E eles dizem que por nós fazemos Deus à nossa própria imagem por acreditar no que as Escrituras dizem literalmente? Não, meu cérebro não está processando isso. Vejam, a liberdade que eles querem eles estão obtendo de uma maneira muito inversa, porque liberdade é submissão a esse controle do que Deus diz, não do que nós dizemos. Eu acho que eles perderam completamente o barco nesse ponto, mas é porque eles querem autonomia, não submissão. Essa é a ideia. Colocar o que nós queremos que seja verdade sobre Deus de lado, e aceitar o que diz que é verdade sobre si mesmo. Se você se identifica como cristão, um sistema de crenças conhecido por ser separado do mundo, e depois vive como o mundo, e depois se pergunta por que os cristãos ficam ei, tem algo errado. É como um vegano que ama carne. Você está se identificando como algo que contradiz suas próprias crenças, ações e modo de vida. Agora vou fechar o círculo terminando com o que comecei. São as Escrituras. Este é o remédio para a decepção, e é a única coisa que eles querem que você rebaixe a um peso de papel glorificado e alegórico.
Aqueles que não leem e estudam suas Bíblias consistentemente são os mais fáceis de enganar por aqueles que a usam mal. Falsos mestres não querem você conhecendo sua Bíblia. Leia, estude, viva. Entenda que Deus nos deu isso por uma razão, e o diabo odeia. Então espero ter demonstrado como um cristão pode ter essas crenças e não perceber. Mas o que você acha? Você concorda? Discorda? Acha que perdi algo? Deixe-me saber nos comentários abaixo.